El pastor y fundador Tony Aguiar del Ministerio Internacional Casa de la Gracia de todas las Naciones. Seigneur, tu es ma source. C'est de toi que je tire mon origine. Cette source qui me procure grâce et énergie. Je ne peux tenir que par toi. Tu es mon soutien. Alléluia. Nazobika nangolu, nazobika nangole, ngolu na yo yespe, yo liziba yo mwana nanza. Ok, meus irmãos, minhas irmãs, muito boa tarde ou bom dia. Portanto, hoje eu vou falar sobre a importância da união no corpo de Cristo. Amém? Perdão. A importância da união no corpo de Cristo. Em Salmos 133, capítulo 1, diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Amém? Portanto, a união é um aspecto fundamental no trabalho do corpo de Cristo. A união é o fundamento pelo qual a comunidade consegue alcançar objetivos em comum, juntos. Portanto, sem união, não podemos andar no mesmo espírito. Sem união, não podemos alcançar aquilo que Deus tem para todos nós. Amém? Portanto, nós temos um grande exemplo, que é as histórias bíblicas, que conta que quando o povo saiu do Egito para a Terra Prometida, houve muita desunião, houve muito descontentamento, houve muitos a resmungarem e houve muita tragédia entre eles, porque mesmo Deus teve que enterrar aquelas pessoas que estavam a resmungar, aquelas pessoas que não estavam unidos na liderança, não estavam unidos no objetivo de Cristo. Portanto, eu queria exortar a todos os nossos irmãos que devemos fazer um esforço para andarmos unidos. União não é fácil, união não cai do céu, união não vem do nada. União vem porque, em primeiro lugar, temos a consciência do que é que a união produz. A união produz a força, a união produz com que Deus fique agradável conosco, com que Deus fique contente com a nossa atitude. Portanto, união só vem quando andamos no amor de Cristo. O que é o amor de Cristo? Sabemos que a palavra de Deus diz que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria das coisas que faz, o amor não é arrogante, o amor não maltrata, o amor não procura os seus próprios interesses, o amor se alegra com a justiça. Portanto, temos que, em primeiro lugar, recebermos o amor de Cristo, o amor incondicional, que é este amor somente vem quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador e somos convertidos, verdadeiramente convertidos. Portanto, a conversão também é nós lutarmos para mudar o nosso caráter, porque todos nós nascemos com um caráter terreno, um caráter humano. Depois do pecado de Adão e Eva, há um caráter natural que nós recebemos que é produto do pecado.
Portanto, quando nós meditamos na palavra de Deus, aprendemos os rendimentos de Cristo, é para nós mudar o nosso caráter. Portanto, quem está em Cristo não pode mais dizer que eu sou assim, eu nasci assim, como se os outros têm que aturar a mania dele, têm que aturar o mau caráter dele. Não. Ser convertido é se humilhar aos pés de Jesus Cristo e pedir a Jesus todos os dias para mudar o nosso caráter. O que é o nosso caráter? São as características que não refletem o Espírito Santo, o amor de Cristo. Portanto, se nós somos invejosos, se nós somos impacientes, se nós somos arrogantes, todas essas coisas é um empecilho para que haja união. Portanto, nós temos que fazer um esforço, mas não é um esforço físico, não. É um esforço espiritual, de estarmos com Deus, de estarmos a meditar na palavra, de nos submetermos à palavra. Portanto, essa meditação, essa vontade de mudar o nosso caráter, nos leva a adquirirmos o caráter de Cristo, a adquirirmos as características de Cristo. O que é o caráter de Cristo? Cristo é bondoso, é humilde. Ele sendo Deus, mas ele se despiu da mordomia de ser Deus para ser servo, para ser humano, para estar aqui na terra como um homem qualquer. E morreu na cruz do Calvário de uma forma que a maior parte do ser humano não aceita fazer esse papel que Jesus fez. Portanto, pelo menos vamos nos humilhar aos pés de Cristo para sermos humildes. Irmãos, sem humildade não podemos adquirir o caráter de Cristo. Amém? Sem humildade nós não podemos ter a paciência de podermos aturar as pessoas que têm caráter difícil. Portanto, temos que fazer um esforço de estarmos bem com todas as pessoas. Temos que ser pessoas de bom caráter. Temos que ser pessoas pacientes. Às vezes, meus irmãos, não vamos lutar para ganhar uma discussão. Às vezes não vamos lutar para ganhar uma causa, mesmo que estamos certos. Às vezes vamos perder para ganhar a outra pessoa. É assim que Cristo nos ensina. É assim também que os patriarcas nos ensinam mediante as histórias bíblicas. Nós sabemos que Moisés foi um servo de Deus muito paciente. Mas vimos que Moisés se irou com o povo depois de muitos anos a aturar o povo. Moisés, no fim, se irritou e bateu com a vara na rocha. E aquilo irou a Deus. E Deus tirou-lhe da caminhada para que ele se juntasse aos seus antepassados. Amém? Então devemos ter muito cuidado. Não é a razão que vai nos levar à vida eterna. A vida eterna é adquirida pelo reconhecimento de que somos pecadores. Portanto, o nosso arrependimento dos pecados dos nossos antepassados, reconhecer que a nossa natureza é pecaminosa e se humilhar nos pés de Cristo, receber Cristo como Senhor e Salvador, é que nos leva à vida eterna. Portanto, aqui neste mundo, mesmo que temos razão, mas se nós estamos numa atmosfera, vivemos numa atmosfera de muita turbulência, numa atmosfera negativa, mesmo que tu tenhas razão, tu passas a se transformar num homem ou numa mulher negativa. Portanto, por isso é que o amor de Cristo nos ajuda
a transformar a atmosfera. Olha, às vezes temos que ser pacientes com os nossos filhos, com o nosso marido, às vezes com a nossa tia que está a viver conosco, com a nossa mãe. Temos que ser para que haja uma boa atmosfera. Às vezes temos que ser pacientes com a nossa sogra, com o nosso sogro, às vezes até com a pessoa que está na nossa casa, com o hóspede que recebemos na nossa casa, mas vamos ser pacientes com eles para que crie uma boa atmosfera. Portanto, é do interesse de todos nós que somos cristãos, de todos nós que somos discípulos de Deus, todos nós que meditamos na palavra, que entendemos a palavra, todos nós que somos escolhidos para seguir a Jesus, é importante que nós fizemos um esforço para ter uma boa atmosfera, quer na igreja, quer em casa, quer com os vizinhos, quer no trabalho. Você luta para criar uma boa atmosfera. Às vezes, quando há discussão entre irmãos, você vai para a casa de banho, você vai orar. Às vezes, quando há discussão entre irmãos, você faz paz, mesmo que o outro está errado. Você, às vezes, não discute os direitos que você tem. Não, você abdica os seus direitos para fazer paz, para mudar a atmosfera, para que o inimigo não reine naquela atmosfera. Temos que ser sábios, meus irmãos. Portanto, andar em união é muito mais importante que alcançarmos as nossas vitórias individuais e às vezes até termos certos direitos. É muito mais importante que eu vivo em harmonia com a minha esposa, com os meus filhos. É importante que eu vivo em harmonia com a minha sogra, com o meu sogro, com a tia da minha mulher, com a minha tia, com as pessoas difíceis da minha vida. É na minha família ou no bairro em que eu vivo. É conveniente para mim. Por quê? Para eu ter uma boa atmosfera na minha casa, no meu bairro, para eu ter uma boa relação com os meus vizinhos, com as pessoas que me rodeiam. Só assim é que nós vencemos o maligno. Porque, nota, essas pessoas que são difíceis são pessoas que muitas vezes não têm o conhecimento que tu tens da palavra. São pessoas que não têm o crescimento espiritual que tu tens. Portanto, perante a Deus, Deus pode te castigar a ti, que tens conhecimento da palavra, do que aquele que está a provocar, porque ele é ignorante. Amém? Portanto, temos que ser sábios, meus irmãos. Saber dissolver conflitos. Não só nosso próprio conflito com as outras pessoas, mas também o conflito de outras pessoas. Sermos um bom mediador. Sermos ajudar quando um casal está em turbulência, um casal quer se separar. Você que vive ao redor deles ou no meio deles, você tem que ser um instrumento de paz. Mostra a palavra, mostra as técnicas de como vencer, ser longânimo, ser paciente, ser humilde. Às vezes, e muitas das vezes, nós conseguimos ajudar outras pessoas. Isso é que é ser discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus não é somente consertar a tua casa, não é somente consertar a tua família, mas é consertar as outras famílias, as outras casas. E depois vamos conseguir consertar a nação. Porque a nação é composta de várias famílias. Portanto, uma nação, um líder, um presidente, se quiser superar o problema do seu país, ele tem que começar a trabalhar com as famílias. A família é o núcleo fundamental de uma nação. Portanto, a nossa função como discípulos de Deus, a nossa função como crentes é espalhar, é divulgar, é pregar o gospel. O gospel também é isso. Amém? É mostrar às pessoas que podemos mudar o nosso caráter. É mostrar às pessoas que ser humilde não é ser burro. É mostrar às pessoas que quando nós vencemos a morte, muitas vezes as pessoas não sabem o que é vencer a morte. Vencer a morte é vencer o maligno. É vencer as pessoas que estão a trazer problema. Você vence eles como? Com o amor. Vence eles com a humildade.
você conquista eles. E eles depois, por causa do teu amor, por causa da tua humildade, eles param de ser um problema na tua vida, passam a ser teus amigos. Portanto, eu tenho prova do que o amor faz. Porque vi a minha mãe, que embora não ser uma pessoa que ia todos os domingos à igreja, mas a minha mãe era uma pessoa que tinha este amor de Cristo, mesmo na igreja católica, onde a maior parte de nós, angolanos, aprendemos a palavra de Deus. A minha mãe fazia os possíveis de estar bem com todos os vizinhos e às vezes o meu pai lhe dizia: "Epa, você é mesmo muçulmana, você é burra, você tem que discutir pelos teus direitos, não deixa que as pessoas te abusam." Mas eu notava que a minha mãe estava bem com todos, a minha mãe não tinha inimigos. E também vimos com muitas passagens bíblicas como o rei David conseguiu ser um bom rei. Nós vimos a diferença entre o rei David, não somente com Saul, mas a diferença do rei David com o filho dele. O rei David era um homem simples, um homem humilde, um homem que se refugiava sempre na palavra de Deus, um homem que perdoava os outros quando é necessário perdoar. Amém? Portanto, meus irmãos, espero que recebam essa palavra de bom trato, de bom coração. Em 1 Coríntios, versículo 12, capítulo 12, diz assim: assim como o corpo é uma unidade e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também é a respeito de Cristo. Está a ver? Nós somos muitos. O corpo de Cristo não é só a tua congregação, não é só a tua igreja. Não, o corpo de Cristo é todos crentes ao redor do planeta Terra. Representa o corpo de Cristo. Todo ser humano que recebeu o Espírito Santo, todo ser humano que procura Deus em espírito e em verdade, todo ser humano que se submete à sua palavra, esses pertencem ao corpo de Cristo. Amém? Portanto, a esses devemos receber, a esses devemos estar unidos a Ele, devemos lutar juntos. Amém? Portanto, às vezes vejo que a bondade às vezes é só com a pessoa da tua congregação. Mesmo a outra congregação, a maior parte dos ministérios não são unidos. A maior parte dos irmãos, basta não pertencer à mesma igreja, já não quer te fazer favores, não quer te ajudar. Há ministério, tu vais para pedir uma ajuda, não te dão ajuda, porque não és do ministério deles. Isso é errado, isso não representa o corpo de Cristo. O corpo de Cristo somos todos nós que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, todos nós que nos submetemos à palavra. Irmão, tu consegues ver quem é um cristão verdadeiro falando com ele. Às vezes até nem só falando, só está no lado dele, tu consegues ver que ele é um homem de Deus, que ele é um homem que se mete à palavra, convivendo com qualquer pessoa. Você pode ver quando é que ele é convertido, quando é que ele é um verdadeiro filho de Deus. Portanto, meus irmãos, exorto a mudarmos a nossa atitude, exorto a meditarmos na palavra de Deus, principalmente nos frutos do Espírito, meditarmos no amor de Cristo, o amor incondicional, o amor agape, fazer bem aos outros sem precisar nada de volta, ser verdadeiramente um humilde servo de Deus, porque senão, irmãos, você vai se arrepender. Você se ajudar o outro a pensar que ele também vai te ajudar, vai te arrepender muito aqui neste mundo. Falo isso por experiência, não somente porque a Bíblia diz, mas por experiência. Meus irmãos, tu nunca perdes quando ajudas alguém e ele não retribui, porque quem retribui é o nosso Deus. O nosso Deus sempre retribui aquilo que fizeste aqui na terra. Lembra, nas Escrituras tinha um rei que Deus lhe deu uns dias
para ele arrumar a sua casa, que ele ia morrer. E ele disse a Deus, ele entrou em Juju e disse: Deus, lembra-se, eu sou teu servo, lembra-se as coisas que eu fiz em teu nome. E Deus disse: epá, eu não vou ter dívida com ninguém, eu vou tormentar mais 15 anos. Amém? Deus é que nos recompensa o bem que nós fizemos. Deus é que nos guia no caminho dele, no caminho do amor, no caminho da justiça, no caminho da santidade. Ele é que nos desvia da ratoeira dos nossos inimigos, das armadilhas, das tocaias que fazem contra nós. Ele é que nos salva. Ele é que nos salva quando o inimigo nos envenena. Ele é que faz com que tu passas no fogo sem te queimares. Ele é que faz tu passares no rio sem submergires. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que Ele promete, a sua palavra não volta para trás vazia, mas sim cumpre com aquilo que Ele prometeu. Deus é o único que não tem dívidas com ninguém, porque Ele é perfeito. Amém? Que Deus vos abençoe. El pastor y fundador Tony Aguiar del Ministerio Internacional Casa de la Gracia de todas las Naciones. Seigneur, tu es ma source. Et c'est de toi que je tire mon origine. Cette source qui me procure grâce et énergie. Je ne peux tenir que par toi. Tu es mon soutien. Alléluia. Nazobika nangolu, nazobika nangole.